Bom dia. Bom dia. Então aqui mais um Bom Dia Psicanálise. Eu não sei se é o 84, se é o 83, porque eu estou uns dias sem fazer, porque eu fiquei doente, gripado. Estou há 10 dias gripado. Continuo com um pouco de, sei lá, se é gripe, sinusite. Mas fiz um pouco mais tarde para poder acordar, fazer inalação, passar um monte de tranqueira no nariz para ver se a coisa segue. Então é isso aí. Vou dar continuidade aqui ao assunto que eu cheguei a fazer um bom dia semana passada, se não me engano, acho que foi na quarta ou quinta-feira, em que eu comecei a falar do livro da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão, que está entre os livros que eu mais recomendo assim para quem é da área, mas quem não é da área também, acho que vale muito a pena. É um livro muito legal sobre depressão, mas acho que não só isso, né? Sobre as paixões humanas, sobre como é que se pensa a questão do desejo, né? A lógica do desejo, a estrutura os circuitos aí do desejo, o circuito de gozo. É bem interessante. É claro que tem aí um viés que vai para Freud, é inevitável, né? Você falou de psicanálise, você passa por Freud, mas tem o lado mais lacaniano da coisa, né? Então é legal saber disso. E na última live eu estava falando sobre o que deseja um depressivo. Ela traz uma leitura muito interessante assim, né? Sobre esse nada, esse vazio, né? Essa coisa de cair antes da queda, essa coisa que enquanto os neuróticos ali, histéricos e obsessivos entram na disputa fálica, o depressivo ele sai fora, né? nem entra no jogo. Aí obviamente tem lá algumas explicações, e uma delas é para não ter risco, né, de ficar em segundo lugar, tipo, ganhar e ponto final. E com essa dúvida de que não vai ganhar, talvez ganhe, talvez não ganhe, a pessoa nem topa entrar na disputa aí fálica. Bom dia aí, Adriana, beleza? E hoje, ainda bem no comecinho do livro, eu vou trazer uns comentários que são muito legais, assim, que é uma parte, é logo no começo. Então o livro é O Tempo e o Cão, a página 16, e é um subtítulo, é logo no começo, é o primeiro capítulo, que se chama, é na introdução na verdade, e é um subtítulo chamado assim, O Tempo do Sujeito e os Tempos do Outro, né? Meter um outro com letra maiúscula é lacaniano falando, tá? Dificilmente eu vi alguém usando o outro com letra maiúscula que não seja lacaniano, pode estar, sei lá, às vezes está dentro de uma perspectiva, de uma outra abordagem, aparentemente, mas meter um outro com letra maiúscula, você pode esperar que vai aparecer daqui a pouco a palavra gozo, vai aparecer desejo, vai aparecer coisas que fazem referência a Lacan. Tá, isso é muito legal de perceber. Acho que são certos elementos assim que apontam para onde, né, que tipo de escola que está por trás, né? Então eu acho importante falar isso. Por que eu estou falando isso inclusive, né? Estou fazendo a propaganda do curso dos mecanismos de defesa. Aí fez outro dia uma postagem, a pessoa criticou assim, nossa, que absurdo, reduzir a pessoa a tal coisa. E aí veio outro cara e falou assim, às vezes o Saulo fala umas bobagens mesmo. Assim, é uma pena ler coisas assim, porque na verdade não é isso, né? Que na verdade existem várias escolas de psicanálise. Isso não sou eu que inventei, né? Isso é trabalho da epistemologia, que por mais que algumas abordagens se julguem as únicas, elas não são únicas. Existem outras leituras, existem outras continuidades do Freud, e não dá para dizer que uma é mais correta do que a outra, né? Tem que tomar muito cuidado com essas besteiras aí. Então quando eu coloquei lá, por exemplo, diga-me como defendes, te direi quem és, que absurdo falar tal coisa, não, cara, isso é uma perspectiva que o próprio Freud falou, que era na Freud falar nesse sentido, e que obviamente quem é lacaniano não vai concordar, porque o Lacan não concorda com esse modelo. É simples assim, né? Para saber mais dessas coisas, leia O Tronco e os Ramos, do Renato Mezan. É um dos livros que você pode ler um monte de livro. Só não caia nessa besteira de achar que só existe uma psicanálise. Lacanianos não caiam na besteira de que só o Lacan seguiu com a psicanálise. Eu particularmente sigo o Lacan, né? Eu me considero lacaniano, mas não significa que eu acho que todas as outras escolas estejam erradas, né? Tem que tomar muito cuidado com isso para não ficar falando besteira em rede social.
Então, quando você vê o outro com letra maiúscula, é legal para você sacar. Assim, então, falando de um lacaniano aqui na história, uma leitura lacaniana da coisa, ótimo, né? E claro, pode ser que um dia você ache aí. Às vezes o Christopher Bolas ele usa um pouco, mas o Christopher Bolas ele é bem freestyle, assim, né? Ele é um cara que fica bem à vontade em dialogar com as várias abordagens. Então, ele usa ali Melanie Klein, Lacan, Winnicott, Freud, sem problema nenhum. Traz o Ferenczi, traz o Balit, mas ele se posiciona assim, né? Então, também gosto desse estilo dele aí, tá? Então, nesse texto da Maria Rita Kell, que é um texto lacaniano, obviamente, ou aquela coisa assim, sou freudiano, mas é o Freud lido lacanianamente, então não é freudiano puro, é freudiano mesmo, é Freud mesmo, não é outro com letra maiúscula, não é gozo o tempo todo, isso é Lacan, lendo Freud, enfim. Então diz assim, ó, ela diz uma coisa, vou começar a partir de um ponto que diz assim, na página 19, livro O Tempo e o Cão. O depressivo é mais acessível ao seu saber inconsciente do que os neuróticos, mais bem sustentados pelos mecanismos e recursos próprios da estrutura. Como já se encontra instalado em um vazio de sentido, no que se refere às defesas imaginárias contra a castração, e consequentemente revela uma pobreza tanto na produção de fantasias quanto nos recursos defensivos próprios das neuroses, o depressivo pode confundir o analista com o que parece, desde o início da análise, efeito do atravessamento do fantasma. Aí já é lacaniano, né? Meteu fantasma, não falou de fantasia, tá na escola francesa de psicanálise. E ok, existem outras também. Mas olha só, vamos desmontar aqui, que eu acho que isso aqui é legal para quem está estudando psicanálise. Quem já conhece, obviamente, é legal também. Mas veja que interessante assim, porque o depressivo ele se encontra instalado num vazio. E tem-se, obviamente, a ideia, se você pensar, o Freud ele fala assim, que no fim das contas, o fim da análise, Freud dizendo, para o homem, o fim da análise é se deparar com o rochedo da castração, e com a mulher se deparar com a inveja do pênis, Freud falando, né? Chegar nesse ponto seria desmontar qualquer tipo de fantasia nesse sentido. É isso aí, cara, é isso. Sua questão é a castração, sua questão é a inveja do pênis, e dá um jeito aí de subjetivar isso, e acabou, né? Aceita que é isso. O Lacan é um cara que pensa além, a coisa não para aí. Né? Isso daí tem explicações em diversos lugares. Um dos livros que você encontra um desenvolvimento sobre isso de forma fácil é o Bruce Fink, sujeito lacaniano, que vai mostrar ali que o Lacan ele vai pensar na coisa para além disso, graças à ideia de real simbólico e imaginário, principalmente a noção de real, né? Porque se a gente for pensar, a análise, num certo sentido, ela deveria caminhar até onde a análise do analista foi. Ele consegue escutar até onde ele pôde falar. Seria uma ideia interessante. Mas quando você traz a noção de real, que não se trata mais da realidade do seu paciente, né? O real é outra coisa, não é a realidade. Se você está escutando o real da coisa, você trabalha com a noção de real, o real tem a ver com nada que vai ser nomeado, né, que vai ser ali construído aí em análise, que tem a ver inclusive com criação de futuro. Você poderia ter um destino diferente. Mas voltando para o ponto aqui. Quando eu falo assim, né, desse vazio, é meio então que os neuróticos, nas suas análises, numa análise bem sucedida, uma hora cai num vazio. Inclusive, eu costumo dizer que numa análise, você cai numa fase depressiva, né, porque uma hora cai, assim, quando cai a fantasia é deprimente. Quando você percebe o ridículo, né, daquilo que você, da forma como você deseja, de ridículo quando você é pego, né? Porque quando você não é pego, não é ridículo. Mas quando você objetifica a sua fantasia, é patético. Um exemplo disso é, por exemplo, o filme Para Roma com Amor, do Woody Allen, em que você tem lá, tem várias cenas engraçadíssimas, mas tem uma delas que é do garoto, que tem uma namorada e vai chegar a amiga dela, fala assim, olha, cuidado, minha amiga é muito sedutora, eu tenho medo de você se apaixonar por ela. Enfim, obviamente que ele se apaixona por ela, só que aquela puta palhaçada, né? Aquela invenção lá de adoro um amor inventado, cria-se ali uma fantasia.
de apaixonamento, e o cara fica ali fascinado, e obviamente chega uma hora que ele cai em si, assim, no ridículo da coisa, e quando ele cai no ridículo da coisa, fica tudo sem graça, e volta ali pra namorada, etc. Então, é interessante isso, porque sempre que você tem esse atravessamento, se deparar com a sua fantasia, né, como é que você deseja, é constrangedor, a gente não fala o que deseja. Uma porque é difícil dizer, pelo próprio constrangimento, outra porque boa parte da nossa fantasia é inconsciente. E quando isso aparece na análise, a gente se sente ridicularizado. E aí cai naquela coisa, não consigo mais montar essa fantasia, né? Uma das coisas que eu costumo falar é isso, né? A análise, você vai ali montar tanto sua fantasia ali na própria relação transferencial com o analista e vai remontar tentando decifrar o desejo, que chega uma hora que você se cansa assim de você mesmo, né? Às vezes acontece isso. E aí você cai nesse buraco, nesse vazio, puta que bosta, né? Que merda que é uma fase, eu enxergo assim, eu vejo isso na clínica, já escutei isso de pessoas que eu atendo, de você entrar eu falo assim, que é um corredor da depressão, assim, que você passa por aqui, como é que eu desejo de novo? Mas tudo isso teve a ver com enfrentamento, com desmontagem, de fantasia, não sei o que, só que tem aí uma recuperação do drive da coisa, da força de desejar. Né? Eu até costumo brincar com os alunos assim em sala de aula, quando eu dava aula na faculdade, que por enquanto eu quero distância de aula em faculdade, foram 10 anos, mas né, segurar a onda agora. Mas a que eu falo para os alunos assim, você ser analista, sei lá, você começa a ver o quanto é fantasioso, folclórico, mitológico, sei lá, religião, horóscopo, que está tudo na mesma gaveta. Só que mesmo assim, você, fala assim, você apesar disso, ainda assim ler horóscopo, por exemplo, ainda assim frequentar uma religião, né? Apesar da desilusão, você conseguir desejar. Acho que esse é um ótimo ponto para pensar. Então a análise leva a isso. Você cai de um lugar, você se depara com um vazio, você se deprime, mas ainda assim, né, depois de um certo tempo, às vezes, né, de imediato, você ainda tem ali um motorzinho que deseja. Né? O que vai acontecer depois é que você pode entrar nessas fantasias, mas você não está preso a elas. Né? Você vai continuar montando suas fantasias de paixão, de amor por aí, só que não necessariamente você tem que entrar de cabeça. Você entra, mas você sai. Né? Você entra, mas você não precisa morrer daquilo, você não precisa levar aquele nível de gozo, do mal-estar, do transbordamento. Você pode colher algumas coisas que te interessam. Então, isso seria o melhor dos mundos, pensando em neurose. Claro, né? Mas a perversão. Perversão também, a pessoa vai cair nessa desmontagem. Né? O grande medo perverso é deixar de ter ali seu objeto fetiche, por exemplo, que de imediato a pessoa goza com aquilo. E até a pergunta que eu faço é assim, quem em sã consciência vai querer abrir mão de um objeto fetiche que possibilita esse prazer máximo? Não, eu não quero mais isso, eu quero viver com as outras pessoas sem saber o que desejo direito. Então tem essas perguntas importantes, claro, uma das respostas é que você fica escravo disso. Você fica escravo, a vida segue, as pessoas seguem com as suas faltas e você fica ali, trancado no seu cômodo ou na sua repetição, no seu fetiche, o tempo todo fazendo a mesma coisa, naquela pobreza de vida. Goza pra caramba, mas é uma miséria de vida. Enfim. No caso aqui, o depressivo, ela está dizendo o seguinte, como ele já está no vazio, ou seja, aquilo que se conquista numa análise das neuroses, obsessiva, histérica, lembrando que o depressivo que ela fala aqui, normalmente são pessoas neuróticas que, quando sai essa névoa depressiva, reaparece a neurose obsessiva, a histeria dessa pessoa. É isso que a gente está falando aqui. Mas no caso, como essa pessoa já está no vazio, muitas vezes pode aparecer que essa pessoa já atravessou a fantasia. E não é isso. Né? Um depressivo, ele não está melhor na história, se atravessou a fantasia e não cai mais nas ilusões. Não. Ele não entra mais nas ilusões, só que nisso ele perdeu o jogo. Por quê? Não entro mais porque é tudo ilusão. Então a pessoa fica assim, eu já não participo, porque tudo é ilusão, cai num niilismo. Né? Fica aquela coisa chata de não participo mais das coisas. Chata para quem está de fora, para quem é a pessoa depressiva, é uma puta angústia, né? Porque falta a capacidade de crer em alguma coisa, né?
e não consegue esse movimento. E aí procura uma análise. Quando procura uma análise, não dá para dizer que essa pessoa assim, então ela já atravessou a fantasia e tal coisa. Não. Ela pode até as coisas terem caído em termos de ilusão, mas falta recuperar em análise a capacidade de desejar. Aí que é legal que ela coloca assim, ó. O depressivo, embora pareça conformado com a castração, não conhece o valor dela como motor e causa do seu desejo. A castração para ele é uma ferida aberta que, além de envergonhá-lo, não para de doer. Nisso consiste a dor moral do depressivo, prova de que ele, embora conheça a castração, não é capaz de simbolizá-la. Capaz de simbolizá-la implicaria, inclusive, retomar a capacidade de desejar apesar da castração. E aí vem uma coisa muito legal. Quem estuda psicanálise, com toda certeza, já caiu com a frase per via de porre, per via de levare. Né? Pela via de pôr e pela via do tirar, que é uma coisa que o Freud, quando compara a psicanálise ao behaviorismo, por exemplo, ele fala dessa diferença. Em que ele fala, o behaviorismo seria como se fosse a pintura, né? Porque é a via de colocar. Você coloca tinta e coloca tinta sobre tinta e assim você produz uma obra de arte colocando coisas sobre ela. O artista coloca coisas sobre ela, no caso aí seria o analista, né? O psicólogo, sei lá, e o psi coloca isso sobre o outro. Né? E que na psicanálise o caminho é o contrário, seria o escultor ali com a sua machadinha, não, com seu martelinho, sua talhadeira, que vai tirando coisas, vai tirando as coisas e vai achando ali a obra de arte, né? Vai achando a escultura por trás da pedra, vai sendo construída. Que é uma ideia de tirar muita coisa. E eu tenho muito essa ideia mesmo, assim, acho que é isso. Acho que muitos dos nossos problemas são os excessos de coisa que temos e que na análise você vai tirando o que você não precisa. Não precisa, né? Aquele negócio, nós somos seres acumuladores. E aí vem aquela equipe de vamos liberar o que você não precisa aqui. Aí você fica, não, mas eu sou apegado, um dia se eu emagrecer eu vou usar essa roupa, não, um dia se eu crescer 1 metro eu vou usar essa roupa, um dia, sei lá, se eu ficar cego eu vou usar isso, um dia se eu for loiro eu vou precisar de tudo, sei lá, você vai criando coisas para não abrir mão do que você tem. E você vai na análise ou nesses programas de pessoas acumuladoras, você vai se livrando dessas tranqueiras que você não precisa, beleza. Mas no caso do depressivo, ela fala assim, ó, penso que o analista deve entender que uma parte do encaminhamento do final de análise de um depressivo se dá per via de porre, não per via de levare. Mas como assim, né? Então significa que no caso do depressivo tem que colocar e não tirar, mas olha que sacada que ela tem aqui. É claro que quem deve pôr significantes ali é o analisante. Então, opa, beleza. Então é pela via de colocar, mas quem coloca é o analisante, não o analista, beleza. E não a sugestão do analista. Analista que sugere coisas não está sendo analista, está sendo palpiteiro na vida dos outros. É claro que, aí mais uma vez, não existe só abordagem lacaniana no mundo, existem outras abordagens em psicanálise. Você pode até querer que só tenha a escola francesa, mas tem a escola britânica que é gigante. Só na escola britânica você tem a Melanie Klein, que é uma escola sozinha, você tem o Winnicott, que não chega a ser uma outra escola, alguns estão colocando, dizendo que sim. Você tem Bion, você tem uma porrada de cara bom ali. Você tem gente nos Estados Unidos, né? Você tem gente no Brasil, na Argentina, você tem outras coisas, tá? Você tem algumas escolas na história. Beleza. Então, algumas abordagens... perdi o que eu estava falando. Dessa via de colocar, é isso que eu estava dizendo, esqueci agora. Fui dar bronca de novo aqui, esqueci. Enfim, então eu vou colocar assim que... lembrei, a sugestão. Você tem algumas abordagens que vão entender que a pessoa, né, que as pessoas têm níveis de integração egóica. Lacanianos nessa hora quase infarto. O problema é nosso, que somos lacanianos e não pensamos assim. Existem abordagens, tipo do Winnicott, que é um puta psicanalista, que é fundamental para a psicanálise, que é super útil para a psicanálise, que ele pensa em níveis de integração egóica, sim. Tem o Kohut, que é um puta psicanalista, que vai pensar pessoas que não tiveram o seu narcisismo assistido. E etc, etc. O Lacan pode ter falado tal coisa? Falou. Para os lacanianos assim, mas existem abordagens que não pensam assim. E tá tudo bem.
Ah, mas o Lacan, função e campo da falha da linguagem, é mostrar que isso é o eclipse da psicanálise. Sim, na leitura lacaniana disso é assim. Quem às vezes está lá no meio da escola britânica de psicanálise, o pessoal está cagando pro que está acontecendo com Lacan na França. Dane-se, né? Então, é assim que funciona a coisa. Então, existem abordagens, eu penso assim, pô, essa pessoa fragilizada, ego fragilizado, talvez precisa, né, de um olhar, de uma fala aqui e ali. Eu dei um curso recentemente, apesar de lacaniano, eu estudo muito outros autores, e acho Winnicott um autor fundamental para pensar clínica, ainda que ele não seja super semelhante ao Lacan, ele me ajuda a pensar em coisas fundamentais. Eu dei um curso sobre a teoria clínica do brincar e a realidade, em que o Winnicott faz coisas e fala assim, nossa, cara, mas não pode fazer isso. Como não pode? O cara tá ali há 50 anos atendendo, ele tá aplicando coisas e funcionando. Né? Um cara que pensa a clínica o tempo todo, pensa a teoria o tempo todo, ele tá fazendo uma série de coisas importantes. Então o Winnicott ali tem uma puta importância, e ele é o cara que talvez, ele em determinado momento ele faz uma sugestão, num caso, olha, por que você não procura fazer tal coisa? Por que você não tranca a sua escola esse semestre e fica em casa fazendo outras coisas? Ele fala isso. Ah, mas um lacaniano jamais faria isso. Uma ova, pegue o texto, o livro, o dia que Lacan me adotou, e vá ler o que o Lacan falava para os seus pacientes. Vai lá ver. Do tipo ligar assim, escuta, eu quero por que você faltou hoje? Ou liga para a esposa do cara, escuta, ele está muito intimidado por você, você pode pegar mais leve com ele? Então cuidado com essa idolatria que a gente forma facilmente, né, porque a gente admira. Então nesse caso ele está dizendo assim, ó, o depressivo, ele é esse que está nesse vazio, e que, pensando naquela perspectiva per via de porre, per via de levare, seria o per via de porre, talvez necessário, para que ele, o analisante, colocasse ali, né, fizesse construções, colocasse conteúdo, se arriscasse a colocar alguma coisa ali. Porque qual que é o lance? O depressivo, ele não entra no risco de se colocar, de falar, de desejar. Ele freia antes, nem vou tentar porque vai dar errado. E se der errado, não sei o quê. Ou se der certo também, não vou saber como lidar. Então, na dúvida, eu nem vou. Então, meio que tem um encorajamento por parte do analista, escuta, vai, cara, vai se arriscar a fazer tal coisa. Então, olha aqui, ó. É preciso convidar, esse é o livro, O Tempo e o Cão. Eu estou na introdução, só pegando alguns trechos. Da Maria Rita Kell. É preciso convidar o depressivo a ter coragem de apostar em alguma construção de sentido para contrapor ao vazio de sentido que o abate. Mais uma vez, ó, é preciso convidar o depressivo a ter coragem de apostar em alguma construção de sentido. Traduzindo, é preciso convidar o depressivo a desejar. Você precisa se arriscar a desejar. Ah, mas eu tenho medo de desejar e não dá. Você precisa desejar, cara. É a única possibilidade. Quando você não deseja, você está na angústia. Se você não deseja, é angústia. Qual que é o remédio contra a angústia? Desejo, vá desejar. Então, isso equivale a construir uma via que o represente como sujeito desejante. Só ele pode ser o autor de novas combinações de significantes. E não adianta postar frase motivacional ou ser motivacional para uma pessoa depressiva. Não adianta falar assim, você leu isso aqui, beleza, então agora eu vou chegar na pessoa que é depressiva e dizer assim, escuta, você precisa desejar. Não adianta, não é por esse caminho. Qual o caminho que é? Vai estudar sobre depressão, vai ler sobre depressão, vai estudar pra caramba, que não vai ser uma única técnica. Uma das coisas você vai escutar, e vai escutar, e vai escutar. E a pessoa vai pro fundo, você vai pro fundo junto com ela, e vai pro fundo junto com ela, e vai pro fundo junto com ela, e não vai ficar aquele lugar de tentar animá-lo e coisas do tipo. Eu penso muito por essa via. Você quer entrar nesse buraco? Vamos entrar nesse buraco então até o fundo. E depois, né, só o fato de você estar ali já vai fazer muita diferença da pessoa começar a voltar à superfície. Tentar encorajar não adianta. Frase motivacional não adianta. Meter frase no Instagram não adianta. Assim, pare de tal coisa e começa a desejar. Não adianta. Se funcionasse, eu seria milionário, eu teria um drive-thru aqui na porta do meu consultório.
as pessoas encostariam o carro, falariam para mim assim, escuta, sua questão é SSS, eu desejo por aqui, tchau, seja feliz. Eu seria milionário, drive-thru do desejo. Embicou, escutei, entendi, falei, deseja por aqui e vai com Freud e está tudo resolvido. Não adianta, né? Bom, aí tem uma série de coisas, porque veja, tudo isso que eu estou falando é só a introdução do livro. Então você não vai resolver a questão se você ainda está na introdução do livro. Enfim, aí diz uma coisa que eu acho que é legal, que tem a ver com o título, né? Melancólico ou depressivo? Eu nem sei se é esse o número, mas vamos lá. Que diz assim, ó, aí está falando sobre a questão do tempo, a questão da liturgia, né, do tempo lento e tudo mais. Aí traz um ponto de diferenciação, já está dando quase 30 minutos aqui de bom dia, mas vamos lá. Mas é importante não confundir depressão e melancolia. Muito menos imaginar que a diferença entre uma e outra seja de grau, sendo a melancolia uma forma mais grave de depressão. Olha só. O livro chama O Tempo e o Cão, Maria Ritaquel. Então, de novo, depressão e melancolia não significa grau de coisas, que uma é mais grave, outra é mais branda. Ah, mas tem uma abordagem que diz que é assim. Tá bom, existem outras abordagens, elas podem dizer que é assim. Se você é psicanalista lacaniano, ok, você acha que é assim, beleza, mas não é assim que eu trabalho. Beleza, tá tudo bem, né? Ah, mas no DSM mas no DSM fala tal coisa. Não trabalhamos com DSM. Saulo, mas eu fiz o seu curso Manual da Psicoterapia e lá fala tal coisa. Manual da Psicoterapia trabalha com clínica psicodinâmica que articula várias escolas e não inclui a psicanálise francesa. Porque ela tem uma perspectiva muito diferente da proposta de outras abordagens, como psicologia do ego, do Lowenstein, Ernest Chris, Hartmann, que vai ter no curso Mecanismos de Defesa, que começa sábado. Isso não tem a ver com Lacan. Lacan critica isso, tá? Mas eu posso falar desse assunto sem necessariamente achar que está errado, porque existem pessoas que vão pensar a clínica por essa via e vai ser muito legal por essa via. É aquela coisa que a gente aprende na faculdade. Você não vai escolher a abordagem te escolhe. O que isso quer dizer? Não tem nada de mágico. É que você já pensa o mundo de uma forma. Tem pessoas que são mais práticas, tem pessoas que são mais objetivas. E se for, provavelmente vai para TCC, mas se for para psicanálise, vai se interessar muitas vezes para psicanálise mais no formato mecanismo de defesa, hierarquia de ansiedades, vai pensar em psicodinâmica, normalmente isso. Quem já tem aquela coisa mais profunda, quem já viveu muito com o vazio, já tem coisa mais reflexiva, muito provavelmente vai se encantar com Lacan. Lacan é um cara que chama para esse lugar. Isso não tem nada a ver com ser melhor, ser pior, tem a ver com estilos, formação cultural, essas coisas todas. Mais uma vez, nesse livro que eu falei do tronco e os ramos, o Renato Meza traz um negócio que é óbvio, mas óbvio tem que ser dito, né? Você pega assim a psicanálise ali com o Freud. Cara, quando ela vai para os Estados Unidos, o perfil do norte-americano é diferente, ele é prático, né? É ali um povo que conquistou tal lugar, são imigrantes, chegaram ali, é um outro tipo de perfil, então é uma questão muito prática, ali rápido, precisando acelerar, estamos com pressa, não sei o quê. É diferente de da psicanálise que vai para a França, cara, é um estilo completamente diferente. É diferente da que vai para a Inglaterra, os caras são empiristas. Você vai para a França, os caras trabalham muito mais pela via metafísica, mais, né, as viagens gigantescas, assim, né? Então, são pessoas, né, o estilo, Times Money, por exemplo, não tem problema. A análise foi para lá e ela vai respeitar o estilo ali dos caras, né, sei lá. E talvez quando vem para o Brasil, você tem isso, né? O Brasil começa com um kleinismo muito forte, depois vem o lacanismo forte, mas o brasileiro, ele é mais, dialoga mais com as outras áreas, assim, né? Isso eu escutei do sobrinho do Freud, lá, o Joseph Freud, que o Brasil é um lugar de conversar, porque é bom de conversar porque as pessoas circulam, assim, ficam à vontade, né? Não tem esse problema, assim. Claro que tem a galera que diz que não, o único que leu o Freud certo foi o Lacan, então vamos falar do Lacan, porque tudo é Lacan. Ou o Winnicott, porque o Winnicott é o cara, porque é aquelas besteiras, cara.
uma porcaria. Ah, porque os problemas contemporâneos só o Winnicott consegue dar conta. Questões mais profundas só o Ferdinand vai dar. Tem isso, gente. É puta besteira isso. Você tem lacanianos que vão no fundo ali, vai lá na raiz da coisa e consegue, atende criança, atende psicótico, atende pessoa autista, atende pessoa neurótica, atende borderline, atende não sei o que, com todas as condições necessárias, assim como o Winnicottiano pode fazer isso, assim como não sei quem pode fazer aquilo. Então essas besteiras aí também tem que tomar cuidado. Treinar para não ficar melancólico, aí ó, treinar para não ficar melancólico ou depressivo. Concordo. Também precisa, né, galera? Precisa treinar, precisa produzir aí, botar os hormônios para circular. Correr é muito bom. Psicanálise transmatricial, não sei, acho que tem gente que vai para essa via aí. Né? É claro que tem aquele risco que fala, né? Quando você fica muito aberto a tudo, você acaba não tendo profundidade, mas claro que você tem que tomar cuidado com isso, né? Não é que você vai fazer um pouquinho de cada coisa, mas é legal você ter, acho que eu sempre falo isso, tem que ter um ótimo conhecimento num autor, numa escola, se é aquele que você se garante que é bem profundo naquilo, mas você tem que ter a cabeça aberta para escutar outras abordagens e saber argumentar, né? Não aquelas besteiras. Tem um texto que é patético chamado Onde Começam os Erros de Lacan, né? É um texto que uma vez eu vi, eu tava frequentando uma galera assim, tinha um texto tão infantil, assim, tão fraco, o título é fraco, o texto é péssimo, e a leitura que o cara faz é muito ruim, assim, o cara é fraco, o cara não... É aquilo ali, é que nem se eu vou reclamar do Skinner, cara, eu não tenho profundidade para falar do Skinner, não tenho. Posso falar assim, não gosto do behaviorismo, não gosto porque eu não sei, não estudei, né? Mas garanto que se eu estudar esse cara eu vou achar coisas interessantes ali. Então é um texto péssimo, só o título é infantil, né? Assim como aquele filme O Método Perigoso, que acaba assim, Jung se tornou o maior psicólogo da história, assim, nossa, tão quinta série falar desse jeito, mas enfim. Então eu vou chegar no ponto do vídeo que eu não cheguei até agora, que fala assim, ó: mas o importante é não confundir depressão e melancolia, muito menos imaginar que a diferença entre uma e outra seja de grau, né? Sendo a melancolia uma forma mais grave de depressão, apesar das diversas coincidências sintomáticas, a depressão é muito diferente da melancolia. Agora vamos lá, ó. Todo mundo ligou o botãozinho lacaniano, ó que interessante, todo mundo lacaniano agora, porque ela vai falar numa via bem lacaniana, e veja que interessante. Aí tem gente que fala assim, mas o Reich fala tal coisa, mas não sei quem fala. Fala, todo mundo fala, isso aí, que bom, né? Agora a gente está falando aqui numa versão lacaniana. Ó, a desesperança no melancólico, olha que legal isso aqui, gente. Ó. Por exemplo, tem a ver com o fato de o outro, com letra maiúscula, lacaniano, né? Por exemplo, o fato do outro, em sua primeira versão imaginária materna, não ter conferido ao recém-nascido um lugar em seu desejo. Traduzindo, o melancólico é aquele que não foi desejado pela mãe. Olha isso. Ó. A desesperança no melancólico, por exemplo, tem a ver com o fato de o outro, com letra maiúscula, lacaniano, em sua primeira versão imaginária materna, não ter conferido ao recém-nascido um lugar em seu desejo. Se não foi colocado um lugar em seu desejo, o melancólico ficou preso em um tempo morto, um tempo em que o outro deveria ter comparecido, mas não compareceu. Agora, para os puristas, eu vou trazer o Winnicott para conversar com o Lacan. Mas são escolas diferentes, um é britânico e outro é francês. Dane-se, né? Vamos lá. Tem um texto do Winnicott chamado Psicose e Cuidados Maternos. Está no da Pediatria Psicanálise. Quem puder, leia. O Winnicott meio que diz assim, e para completar, vou trazer mais um, Gilberto Safra, A Face Estética do Self. Nossa, mas não tem nada a ver com Lacan, mas presta atenção no que ele fala. Ele fala que o outro, com letra minúscula, porque não é lacaniano, o outro funciona como a criança que chega no mundo, o bebê que chega no mundo, como um anfitrião que vai convidar o bebê para o mundo e vai apresentar o mundo para o bebê. O Safra começa ali como Winnicottiano, depois vai para a sua própria clínica, mas o Safra diz isso,
que nada mais é que a mãe recebe esse bebê e vai apresentar ao mundo em doses homeopáticas, em doses suportáveis para o bebê. Qual o ponto de vista do Winnicott? Por que doses homeopáticas? Porque o ego do bebê ainda não é integrado o suficiente para conseguir apreender, lidar com a complexidade dos objetos e dos fenômenos. Lacan pensando, o desejo da mãe é capital. É ele que produz o desejo no bebê. Para isso, ela precisa desejar o bebê para que ele possa, então, ir em rumo a ela. Veja só, essa mãe que deseja, para mim, soa muito parecido com o anfitrião. Não estou falando que eles estão falando a mesma coisa, tá? Mas olha só como dá para conversar em alguns pontos. Não significa que são iguais. Alguns pontos eles conversam. Esse anfitrião que convida a criança para o mundo. O desejo materno convida o bebê para o mundo, convida o bebê a começar a desejar. Esse começa então o motorzinho do desejo. Pensando no Lacan, Lacan que foi aluno do Kojève no curso sobre Hegel e que vai dizer: o desejo deseja desejo. O que nós mais desejamos é o desejo do outro. Ou seja, é o desejo materno que vai ser o start, o gatilho para que o bebê possa começar a desejar. Desejar vai possibilitar sair do tempo morto e começar a entrar num tempo. Ok? Lembra, o depressivo na letargia não deseja, fica mergulhado na sua angústia. No caso aqui o melancólico, o outro materno não fez essa função de convidar, não fez essa função de chamar para a relação, para conhecer o mundo, apresentar o mundo, não desejou. Se não desejou, o bebê não começa a desejar, ele fica num tempo morto. Olha que bacana. Já o tempo morto do depressivo é outra coisa. Funciona como refúgio contra a urgência das demandas de gozo do outro. É uma outra coisa na história. Já não é mais o outro materno, já não é mais a criança, o bebê e sua mãe. A gente está falando de uma coisa que já caminhou, já teve o desejo, já teve a triangulação edípica, já caminhou para isso, a posição subjetiva para cair numa neurose, ou seja, já teve esse desejo do outro materno, já perdeu isso, sofre com a perda, aparece um terceiro na história que é a função paterna, o nome do pai na história, vai entrar na rivalidade, mas na hora de entrar na rivalidade, enquanto obsessivo e histérico vão formando suas fantasias de enfrentamento, o depressivo freia e fala assim, eu não vou. É outra coisa, tá vendo? É outro lugar. Então, já o tempo morto do depressivo funciona como refúgio contra a urgência das demandas de gozo do outro. Em seu refúgio, o depressivo tenta se poupar do imperativo de satisfazer a outro. No entanto, quanto mais ele se esconde, mais fica à mercê dele. Para finalizar nossa live, se o melancólico representa a si mesmo com alguém sem futuro, uma vez que na origem da constituição do sujeito o outro não esperava nada dele, esse é o melancólico. O depressivo recua de todo movimento adiante na tentativa de adiar ao máximo o encontro com um outro excessivamente voraz. O melancólico pode apresentar ideações suicidas? Claro, e com muita chance de êxito, né? Porque aí, Alana, o melancólico, pensando no Freud emprestado um pouquinho, o melancólico ele tem ali não só o desinteresse pelos objetos, mas tem desinteresse pelo próprio eu, né? E enquanto nas neuroses você encontra a vergonha, e por isso que esse depressivo aqui ele é neurótico, ele se envergonha desse lugar que ele está, o melancólico, por conta da perda do eu, ou sem o ego em funcionamento, pensar assim, ele não tem vergonha, né? Pelo contrário, ele exerce um sadismo contra ele mesmo, que no fim é o masoquismo, no fim é sua posição masoquista. Então tem esse risco gigantesco. Então é isso, gente. Esse foi o Mundial Psicanálise. Lembrando, sábado começa meu curso sobre mecanismos de defesa. É um dos cursos que mais me encheram o saco para eu fazer, porque ele ajuda demais na clínica, porque ele é um norteador na clínica. Ah, mas mecanismo de defesa é reducionista, blá blá blá. Se você é lacaniano, você provavelmente não curte mecanismo de defesa. E tá tudo bem, né?
Então é isso, e tá tudo bem. Mas se você é da escola britânica, você gosta do Winnicott, você gosta da Klein, você gosta do Ferenczi, você gosta do Freud, você gosta da Ana Freud, você gosta de todo mundo, sem ser dos franceses, você vai curtir, muito provavelmente, mecanismo de defesa. Por quê? Mecanismo de defesa, esquece o Lacan agora, desliga a chavinha do Lacan, desligou, né? Se você curte mecanismo de defesa, você pensa assim, vou atender uma pessoa e eu vou, entre aspas, ler o grau de maturidade, né? O grau de integração egóica é sobre isso, e tá tudo bem. O grau de maturidade que ela tem. Então, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai mostrar os tipos de defesa que ela usa. Se a pessoa só consegue usar defesas primitivas, do tipo cisão, a pessoa dissocia, a pessoa nega a realidade. Vamos pegar, sei lá, vamos pegar seu tio negacionista extremo. Ele tem condições de fazer leituras complexas da realidade? Não tem. Porque ele está usando defesas que são primitivas e não consegue avançar. Imagina que eu vou atender uma pessoa assim. Esse tiozão negacionista que você tem, né, você não consegue fazer intervenções de certo tipo porque ele não vai ler aquilo. Você precisa caminhar para um outro lugar. Então imagina esse cara na clínica, chegando lá com todo o seu, sei lá, negacionismo, às vezes machismo, às vezes, sei lá, brutalidade de falar as coisas. Como é que você consegue atingir essa pessoa? Vai ficar em silêncio? Não adianta ficar em silêncio, vai ficar mais persecutório, falar assim, que merda, vem até aqui, paga essa coisa para fazer assim, 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 assado. Vai falar um monte de coisa desse tipo. Se você vai apontar contradição para a pessoa, vai ficar puto com você, vai te xingar, não sei o que, vai abandonar a análise. É um outro caminho, né? Se está só na negação, se está só projetando, usando identificação projetiva, não vai funcionar. Porque essa pessoa está, entre aspas, inflamada. Tem todo um trabalho aí, até desinflamar, e aí você, com os mecanismos de defesa, você começa a ver assim, putz, agora não está usando só defesas primitivas, ela está usando defesas mais elaboradas, já está usando racionalização, olha que incrível. Já está usando ali alguns momentos, formação reativa, ela até consegue admitir certas coisas, porque ela se controla a sua fúria ali, exagerando um pouco o cuidado, mas já consegue fazer isso. Pô, olha que legal. Então você começa a perceber que ela vai ampliando o repertório de defesas. Isso te dá, em termos de possibilidade de estratégia, de movimento, outras possibilidades que não mais aquelas. Então assim, quem não é... Claro, se você gosta de Lacan, mas quer conhecer mecanismos de defesa, quer estudar também, é legal pra caramba. Ah, mas o Lacan vai dizer que é imaginário. Tá bom, ele falou que é imaginário, o Lacan falou isso, ok, mas ele não é o único psicanalista do mundo, né? Tem outros trocentos estilos. Mas é muito legal por essas coisas. Então esse curso começa sábado. Ele é um curso naquele formato gravado. É uma aula por semana que eu libero. Então esse sábado eu libero uma aula. Logo de madrugada já sai. Lá na Hotmart fica liberada a aula. É a aula, tem uma hora e meia, quase 2 horas. 1h30 de aula, mais o PDF. Sugestão de leitura. Na terça-feira, no grupo do Telegram, o pessoal pode colocar suas perguntas da aula. Na sexta-feira que vem, eu posto as respostas a essas perguntas. Aí no outro sábado sai a segunda aula. Isso vai acontecer ao longo de 8 semanas. Quem já fez curso comigo sabe, né? Semana atrás de semana eu vou dando esse suporte. E assim que você entra no curso, nesse caso, existe um bônus de 6 aulas do curso Freud, Teoria e Clínica. É um curso que tem também, né, que eu já trabalhei com o pessoal, mas tem lá disponível 6 aulas para você conseguir se aquecer e se orientar para começar o curso. Então quem tiver interesse é só mandar mensagem no número que tem lá. Se você no meu perfil do Instagram, você acha, qualquer lugar que você botar lá, você acha meu WhatsApp, você manda a mensagem lá, o WhatsApp vai mandar a mensagem automática, você fala na mensagem automática, tudo está resolvido. Beleza? É pela Hotmart, e a partir da semana que vem eu vou divulgar os grupos de estudo, porque eu também tenho meus cursos que são ao vivo, pelo Zoom, que são semanais. Às quartas-feiras à noite vai rolar o Praxis Lacaniana, um grupo que já existe há um bom tempo, em que a gente vai trabalhar sobre a prática analítica, né? Vou trabalhar tanto textos do seminário quanto um livro do Bruce Fink sobre a prática analítica. Na quinta-feira um outro grupo, né?
O outro grupo, eu vou trabalhar um livro chamado O Inferno do Dever, que vai falar sobre neurose obsessiva, é uma perspectiva meio lacaniana também, bem legal. E além de outros que eu vou revelando no caminho. Então é isso aí. Bom dia, Flora, Florinda. Bom dia, Gabi. E é isso. Se tudo der certo, se a sinusite deixar, amanhã tem mais um Bom Dia Psicanálise. Bom dia pra vocês. Tchau.